De Lucas 5, de 1 a 5, até para gravar bem. Estando Jesus um dia à margem do lago de Genezaré, o povo se comprimia em redor dele para ouvir a palavra de Deus. Vendo duas barcas estacionadas à beira do lago, pois os pescadores haviam descido delas para consertar as redes, subiu a uma das barcas, que era de Simão, e pediu-lhe que se afastasse um pouco da terra. E sentado, ensinava da barca o povo. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao lago e lançai as vossas redes para pescar. Simão respondeu-lhe: mestre, trabalhamos a noite inteira e nada apanhamos, mas por causa de tua palavra lançarei a rede. Palavra da salvação. Aqui eu destaquei esse final, que eu não comentei na primeira pregação. Está o grande segredo da cura dos traumas. Senhor, trabalhamos a noite inteira, não conseguimos nada, vírgula. É esse, depois da vírgula, o grande segredo para a cura dos traumas. Não existe nenhuma técnica, nem de regressão, nem de psicologia de avançada, não existe nenhum aparelho, nenhuma tomografia computadorizada, nenhuma ressonância magnética que possa entrar no nosso inconsciente e falar: olha aqui, essa manchinha aqui, isso aqui é o trauma, foi causado por isso. Não existe. Não existe nenhum instrumento humano. A única possibilidade de uma pessoa ser verdadeiramente curada dos seus traumas é na força da palavra de Deus. Por isso que quem não tiver intimidade com a palavra, quem não ouvir essa palavra, só a palavra de Deus, e Deus é delicado, já falei isso várias vezes, pode entrar no nosso ouvido. Por isso a importância de não atrapalhar ninguém. Quando eu insisto, e eu brigo mesmo, na minha casa eu paro as pregações, eu fico esperando parar a bagunça. Por que nós somos rigorosíssimos? Exatamente por isso, porque a gente não pode brincar com as coisas de Deus. A fé entra está na palavra isso. O barulho, gente, o barulho é uma experiência demoníaca, para você não ouvir. Porque já que o encardido não impediu você, de mesmo com chuva, com toda dificuldade, deixar a sua cidade longe e vir até um acampamento desse, ele não conseguiu. Agora ele vai tentar você aqui dentro de outras formas. Então o barulho, para impedir que a palavra entre pelo ouvido. Agora, para entrar pelo ouvido e sair pelo outro, não adianta nada. Ela precisa entrar no ouvido e do ouvido ir para o coração. Então eu preciso de um processo de aceitação da palavra. Quando Jesus contou a parábola do semeador, ele disse que a semente foi lançada em todos os terrenos. Deus não se recusa a lançar a sua graça a todos e a cada um de nós. Agora, o efeito que essa semente vai fazer no terreno vai depender do tipo de terreno. O efeito que a palavra vai fazer no coração vai depender do jeito que a gente escuta essa palavra. Então eu escuto, a palavra penetra na minha cabeça, é consciente.
eu abaixo a cabeça. Por exemplo, o que é muito importante nos momentos de oração? Abaixar a cabeça, fechar os olhos. Quando fala assim, põe a mão no coração, é claro que nós sabemos que o coração não está aqui nesse pedacinho não, aqui está o coração físico, mas são gestos que vai levando você a tomar consciência da palavra. Põe a mão no seu coração, feche os seus olhos. Então você está entrando no mundo da palavra, você está dando livre curso para a palavra, que entrou no meu ouvido, veio para o meu cérebro, agora descer. Ela começa essa passagem, é o momento do subconsciente. Esses momentos de oração, você já notou que na Canção Nova, toda pregação termina com uma oração, nem que seja pequena. Logo em seguida uma canção, por isso que os músicos têm que estar atentos. Eu sei direitinho, quando eu estou pregando aqui ou em casa, se os músicos estão atentos à pregação, porque pensa numa música que tem a ver com o tema pregado. Quando eu vejo que eles entram aí depois cantando qualquer música, não prestaram atenção. Aliás, isso tem que começar antes, já sabe o tema do acampamento, já tem que pensar, que música a gente podia cantar nesse acampamento? Qual é a música que a gente devia retomar várias vezes nesse acampamento? Por quê? Porque a função da música é pegar a palavra que já está no subconsciente, essa é a função mais importante da música, e lançá-la no inconsciente. Ou seja, o músico pensa na responsabilidade de vocês. Um dos elementos mais importantes para que a palavra ouvida saia do subconsciente. No subconsciente, o que leva a palavra para o subconsciente? Esses gestos de oração. Fechar o olho, pôr a mão no peito, tocar na pessoa que está do lado. Desce do consciente para o subconsciente. Para o inconsciente, o instrumento mais importante que grava lá no íntimo é a música. A música é de uma força poderosíssima. Bom, tanto que a música, eu falei aqui no acampamento para músico, a música é o grande instrumento que o Espírito Santo que inspirou. A música é um patrimônio da igreja. A música é um patrimônio cristão, pelo menos esse estilo de música que nós conhecemos. E interessante, todas as religiões têm o seu estilo de música. Aquilo que o budismo tem de mantra, mantra não é católico não. Eu acho um absurdo quando no encontro uma pessoa católica fala, vamos cantar um mantra. Mantra não é católico, mantra é budista. Nós não temos que cantar mantra. Eu respeito muito o mantra do budista, ele que mantrenha o tanto que ele quiser lá. Agora, nós católicos, música. As notas musicais, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, essas 7 notas musicais, na verdade, são as primeiras sílabas de uma oração feita a São João Batista. Cortou-se as primeiras sílabas, mudou a primeira para virar dó, pronto. Nós temos as notas musicais. Então, quando você fala em nota musical, você está falando em oração, porque as notas musicais, o nome das notas musicais pertence a uma oração. Por isso a igreja sempre investiu muito. Por isso não existe nenhum evento da igreja que não tenha música apropriada. Pena que perdeu isso também. Por exemplo, antigamente chegava na quaresma, todo mundo sabia cantar a música da Via Sacra. Pela Virgem dolorosa, vossa mãe tão piedosa. Olha o ritmo triste, pensativo, não é? E ia contando a Via Sacra inteira. Hoje é capaz de não saber mais cantar isso, porque hoje enfia a música que quiser, porque graças a Deus tem muita música. Hoje eles põem louvado seja meu Senhor, quando Jesus caiu pela primeira vez, louvado seja o meu Senhor, isso é um absurdo. Perdeu-se a trilha sonora. Eu tenho estudado muito sobre esse tema. É preciso ter uma trilha sonora de cura interior.
Escrevi sobre isso no livro Segredos para a Cura Interior. Nós precisamos ter uma trilha sonora, quer dizer, eu preciso ter CDs ou fitas, ou escutar rádios que toquem canções que me ajudem a ser uma pessoa curada, e não uma canção que agita, que machuca, que preocupa, que inquieta, ou que traga as mensagens horrorosas do inconsciente. Então, num acampamento, num retiro, a música tem um papel fundamental, que é trazer do subconsciente para o inconsciente o tema. E aí você vê que é muito mais simples de entender. Quando a música que se canta está relacionada ao que foi pregado, casou. Porque, gente, não existe nenhuma pessoa nesse planeta que é capaz de gravar 20% do que eu falei aqui em uma hora. Nem eu que falei. A pessoa que conseguisse lembrar de tudo que eu falei aqui, no caso eu, porque eu que estou pregando, ou qualquer outro que estivesse pregando, durante uma hora, a pessoa que conseguisse gravar tudo que essa pessoa falou, ela ficaria completamente louca. A nossa memória e a lembrança, dois lugares típicos para se nascer os traumas, as mágoas, os ressentimentos e, portanto, as doenças, os pecados e os vícios, não tem capacidade de reter essa informação a esse nível. Por isso que você tem que repetir, por isso que você tem que bater, por isso que você vai mesclando com uma história, com uma brincadeira, para a pessoa relaxar, porque senão criaria uma tensão. Ninguém grava, ninguém, não existe. A melhor memória desse mundo não grava. Faz parte da estrutura da nossa memória não gravar tudo, gravar o essencial. Então, quando você pega uma canção que está relacionada à pregação, a palavra-chave, o texto bíblico, por que nós usamos texto bíblico para a pregação? É a força da palavra. Mas por causa da tua palavra lançarei a rede. A força da palavra de Deus que entrou no meu ouvido, processo consciente, que desceu para o meu subconsciente no momento em que eu acolhi, em que eu obedeci. Por isso que é bonito a gente ver a reação de uma plateia imensa feito essa, como ela é obediente. Essa é uma das coisas que mais chama a minha atenção aqui na Canção Nova, a obediência. Claro, sempre tem uma anta por meio, isso tem mesmo em todo lugar. Sempre tem uns que não escutam o que você está falando. Mas a obediência, você fala para as pessoas, põe a mão no seu coração. Na televisão você vê, é bonito ver, todos. Imediatamente. Essa obediência é fundamental para a cura. Porque na hora em que eu falo, põe a mão no seu coração, você não raciocina, mas para que eu vou pôr a mão no meu coração? Na hora que eu digo, põe a mão no seu coração, e você imediatamente, quase que inconscientemente, põe a mão aqui, você já está trabalhando ao nível do subconsciente. É o processo de adesão. Você está dizendo, eu concordo. Você, só de botar a mão significa que você acredita no que eu estou falando. E esse passo é fundamental ao nível do subconsciente para chegar ao inconsciente. Feche os seus olhos. Você olha, a grande maioria fechou. Abaixe sua cabeça e feche os seus olhos. A grande maioria. Significa, eu estou acreditando nessa palavra. Eu estou acreditando nessa pessoa que está aí. Seja o músico, seja o pregador, seja um padre, quem for. Eu estou acreditando. Então essa é a passagem importante do subconsciente, do consciente para o subconsciente. E então depois vem a passagem para o inconsciente, aonde, repito,
a música tem um papel absolutamente preponderante, fundamental. Você já notou isso? Como é que a música faz você gravar? Muitos de vocês é capaz que não sabem nem uma poesia de cor, mas sabem uma música inteirinha de cor. É capaz de cantar Aquarela do Brasil, é capaz de cantar A Volta do Boêmio, Carinhoso, falando do povo mais antigo. Os mais novos só conhecem essas musiquinhas que tem aí, essas letras fáceis de gravar, né? Porque não fala nada. Por que você fica com a música na cabeça? Por que tem dia que você acorda e você está com a música na cabeça? Está relacionado à memória do inconsciente. Por isso que você tem que, quando vem uma música boba, que fica repetindo na cabeça, você tem que mudar o disco. E como é que muda o disco? Com outra música. Se você tentar só esquecer aquela, pode esquecer. Você não vai conseguir. Você tem que preencher. Então põe a outra música. Lembra de uma outra música, pensa numa outra música e começa a cantar. Vai repetir o refrãozinho na sua cabeça. Conscientemente chega no inconsciente. Se a palavra não chegar no seu inconsciente, no meu inconsciente, e aí a música que ajudou, vem a reflexão. Eu fico ruminando aquela palavra, eu fico pensando naquela palavra, eu rezo em cima daquela palavra, eu retomo durante o dia aquela palavra, eu que estou fixando uma ideia no inconsciente. E por que é importante fixar a palavra no inconsciente? Porque só a palavra de Deus tem poder. Está escrito num texto fabuloso de Hebreus, dá uma olhadinha lá em Hebreus. É espetacular a força, capítulo 4, versículo 12. Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva, eficaz, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. Espada de 2 gumes que corta dos 2 lados. E atinge, gente, esse texto aqui foi escrito há 2000 anos atrás. Olha a atualidade. E atinge até a divisão da alma e do corpo, das juntas e medulas. E agora? E discerne os pensamentos e as intenções do coração. Discerne os pensamentos e as intenções do coração. Nenhuma criatura lhe é invisível, tudo é nu e descoberto aos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. A palavra que penetra mais do que uma espada de 2 gumes, atinge a divisão da alma e do corpo, discerne os pensamentos e intenções. Essa diferenciação entre pensamento e intenção, quer dizer, ele está usando a questão da razão, que é um dos elementos que eu citei na primeira pregação, e intenção, ele está citando a nossa capacidade emotiva. Discerne. O que é discernir? Discernir aí no cerne. Uma árvore você olha, você vê as folhas, a flor, a casca, mas o cerne da árvore você não vê. O cerne da árvore é aquilo que está lá dentro do tronco,
é aquela parte dura da madeira, é o nó do pinho, é o que sustenta, é aquilo que olhando a gente não enxerga. Assim também a palavra discerne os pensamentos e as intenções dessa área do seu inconsciente. É uma pena, gente. Por isso que a marca registrada do encardido, segundo a Bíblia, é o ladrão da palavra. Jesus disse em Mateus 13 que o demônio se disfarça de um passarinho para roubar a palavra. Essa é a marca dele. Primeiro ele tenta impedir o mundo de ouvir a palavra, e não precisa ir longe para ver, basta ver os meios de comunicação. Que absurdo! Como os meios de comunicação são contrários à palavra de Deus. Outro dia lá em casa, agora, semana passada, uma senhora me dizia, a senhora no retiro, com muita naturalidade assim, chegou na minha mesa lá do almoço e falando: porque aí eu chego em casa e vou assistir a novela. Como é que um católico, meu Deus, pensa, é a mesma coisa, seguinte, você tem um restaurante, serve comida maravilhosa para todo mundo, aí você chega em casa, pega um prato, enche ele de bosta e senta para comer. E come. Bem decoradinho, assim. Forra bem o prato, põe um tomate no meio, assim, que é flor, uma salsinha, quibe cru. Vai passando aquilo patezinho no pão. E por que você faz isso com a sua alma? É isso que você está fazendo com a sua alma. E pior ainda, não é só bosta não, é bosta com veneno. Você está matando a sua alma. Assim. Então o demônio investe muito para a pessoa não ouvir a palavra, e põe outras palavras no lugar, mas o resultado vem depois, porque a pessoa que assiste, ela não descansa. Observe uma coisa interessante: a pessoa que vai para frente da televisão para descansar e assiste essas porcarias dessas novelas, ela não descansa, continua tensa, continua nervosa, continua inquieta, continua agitada, e não sabe por quê. Porque você está alimentando a sua alma, não é com essa palavra. Alimentar a alma com a palavra, através das canções, através das leituras, através da leitura da Bíblia, de ouvir as pregações. Olha o bem que faz a Canção Nova, distribuindo, gravando essas fitas, esses CDs, esse MP3 hoje, graças a Deus. E quem não tiver dinheiro para comprar, tem na internet lá o Web TV, você aperta lá, você escuta, tem a pregação lá. Olha o bem que faz, quanta gente longe, quanta gente distante, que está sendo tocada por essa palavra. Todo lugar que a gente vai, em qualquer lugar do mundo que a gente vai, a gente encontra alguém que fala: ô padre, obrigado, a palavra, a pregação que o senhor fez lá me tocou. Quando a pessoa fala assim, aquela pregação me tocou, é exatamente isso. Significa que começou o processo do consciente para o inconsciente. Já está no mínimo meio caminho andado. Por isso que Deus usa de pessoas, por isso que Deus nos dá o dom de pregar, porque isso também é um dom. Claro, a pregação ela é muito mais fruto de transpiração, de luta, de esforço, de estudo, do que da inspiração. Mas Deus não vai dar inspiração para quem não transpira, para quem não fez sua parte humana. Mas é um dom de Deus, então eu tenho que cuidar desse dom, cuidar com preciosidade desse dom, porque é um dom para os outros, como a maioria dos dons. É um dom que eu mesmo não me beneficio desse dom.
Beneficio na medida em que vou lutando, trabalhando para ser coerente, para vencer meus pecados. Mas é um dom para o outro. Então a pessoa fala: olha, eu fiquei tocado com aquela pregação. Nossa, aquela música me tocou. Eu fiquei emocionado. Aqui está a diferença do emocionalismo e da emoção. Nós não devemos favorecer o emocionalismo e ficar mexendo na ferida da pessoa para ela ir ficar compungida, não. Mas nós não devemos ter medo de manifestar as emoções da pessoa. Como é bom para nós pregadores quando a gente vê que as pessoas estão aderindo à palavra. Mas não porque ela vai aderir à palavra e vai gostar de mim. Todo mundo já sabe disso. Quanto menos gente gostar de mim, para mim é melhor. Eu não faço nenhum esforço para gostar de mim. Eu não faço esforço nenhum para ser simpático. Nenhum. Por isso não adianta ir lá para trás esperar eu lá, porque eu não vou conversar com ninguém. Eu vou entrar dentro do carro e vou sair. Pô, tem que voltar depois, ora, bora. Prega 1 hora para você ver, depois aguenta os outros. Fica... não tem esforço nenhum. Eu não sou candidato a nada. Não preciso de voto. Eu quero ser instrumento de Deus. Isso sim. Como João Batista pedia, eu queria aprender cada dia. Senhor, eu quero ficar cada vez menor e cresça a tua palavra. Pronto, não é? Agora, quando a pessoa pensa nela, imagina. Eu chego lá em São Paulo toda semana, vou para o aeroporto, de lá vou lá no shopping onde tem a tenda, e não estou nem aí não. O povo é simples, e a gente tem que ser simples. Agora a gente não pode costumar mal o povo também, que fica acostumando o povo, dar uma de artista. O povo adora artista. Nossa, adora na televisão. Nós não somos isso não. Então eu tenho que ser instrumento. Aí eu fico feliz. A minha felicidade é essa. É quando eu vou vendo no rosto de vocês que está havendo adesão à palavra, que você está acolhendo a palavra, que há manifestação de emoções, que você dá risada, que você muitas vezes fica com os olhos cheios de lágrimas. Fico feliz quando eu vejo que um marido e uma mulher, durante uma pregação, dá um abraço mais apertado um no outro, olha um para o outro, dá um aperto na mão, como que dizendo: para mim aqui na frente, é isso mesmo, padre. Então a gente fica muito feliz. Por quê? Porque a pessoa está gravando a minha palavra? Não, eu já sei que não vai gravar. Eu já sei. Eu estudo, eu sei disso. Mas porque a pessoa está acolhendo a palavra de Deus, que eu estou sendo instrumento. E é a palavra de Deus, aos 2 textos, tanto Lucas 5 como Hebreus 4, é a palavra de Deus que tem poder de ir lá no nosso inconsciente, lá no íntimo. Ao inconsciente, ensinava o padre Sérgio Renquemaia, um grande abraço ao padre Sérgio, um homem de Deus, que vive lá em Armazém, em Santa Catarina. Ao inconsciente só se chega pelo inconsciente. Não tem como chegar no inconsciente de uma pessoa de modo consciente. Por isso que estabelece os traumas. Por exemplo, uma criança. A criança berra a noite inteira. A mãe põe na cama, daí a pouco ela está chorando, assustada. Não adianta você conscientemente falar para a criança: não tenha medo. Já tem. Então eu tenho que entrar no inconsciente da criança. Como é que eu entro no inconsciente de uma criança? A mãe tem um poder fabuloso. Deita do lado da criança. Deita do lado direito da criança. E começa a fazer carinho na criança, principalmente na testa da criança, para que a região do cérebro acione. Com a mão bem suave, se for possível, até passa um talquinho na ponta do dedo para sentir o mínimo possível. Vai tocando aqui na cabecinha da criança assim, ó, suave, sempre no sentido horário.
vai falando no menor tom de voz possível. Você vai dormir, o anjinho cuida de você, Papai do céu ama você. Não use jamais a palavra não, porque essa é uma palavra que o inconsciente grava rápido, e ela faz um mal medonho. Então, na sua conversa com a criança, não use a palavra não. Por exemplo, não diga, você não vai ter medo. Como não é uma palavra feia, nesse caso ela barra e só sobrou medo. Então, não use a palavra não. Vai passando, amanhã você vai dormir agora. Tem um anjinho que cuida de você. Papai do céu ama você. Amanhã você vai acordar tal hora, diga a hora para você ver. Ela vai acordar naquela hora. Criança, por exemplo, que faz muito xixi na cama, mesma coisa, vai tocando aqui. Não vai dizer para ela, você não vai fazer xixi na cama. Aí o inconsciente já gravou, para fazer xixi. Vai passando a mão. Você vai dormir a noite inteirinha, vai acordar cheirosinho, cheirosinha. Amanhã a mamãe vai fazer isso, nós vamos fazer aquilo. Aí a criança, ela vai fazendo aquele carinho, a criança começa a dormir. Continua. Você viu que pegou no sono? Continua mais um minutinho. Falando baixinho, hein? Eu estou falando alto aqui. Falando baixinho, suave, suave. Mamãe ama você. Papai ama você. O anjinho ama você. Papai do céu ama você. Suavemente, dá um beijo. Vai... Claro, vai ter que fazer isso algumas vezes, conforme a intensidade do trauma. Criança serena, porque a sua palavra ali é a palavra de Deus. A sua mão ali é bênção de Deus. Deus não pode negar uma bênção para uma pessoa que foi abençoada pelos seus pais. Há um poder de bênção na Bíblia que beira o absurdo. Abençoou, não tem volta. Mesmo quando se tratar de uma bênção enganada. E eu vou retomar esse texto amanhã, no contexto dos traumas, vou citar Esaú e Jacó. Quando Isaac abençoou Jacó, Jacó roubou a bênção. Nós vamos ler esse texto amanhã. Jacó roubou a bênção do irmão, fraudulenta, com a ajuda da mãe dele, se fantasiou de cabrito, porque o irmão era peludo e o pai estava cego. O pai era cego. Fraudulentamente, o Jacó roubou a bênção. Quando Esaú chegou, o Isaac diz: eu não posso te abençoar. A bênção que era para você, eu dei para o seu irmão. Mas será que o senhor não tem uma outra aí, uma reserva aí? Eu não posso. Então, mesmo, por quê? Porque o peso é a bênção. Bênção é graça de Deus. Então ali, mãe, pai também, é claro isso que eu estou falando, o pai também pode fazer. Embora a sensibilidade da mãe ajuda muito mais nessa hora. É bênção, não tem como. É palavra de Deus. Por isso que ela vai no inconsciente. Por isso que ela chega ao inconsciente da criança. Por ser palavra de Deus. Que bom se hoje você puder dizer para Deus assim também: oh meu Deus, trabalhei a noite inteira, estou cansado. Por que será que na minha vida tanta coisa não deu certo? Você que tem decepções amorosas, por exemplo, que muitas vezes já se revoltou contra Deus, não dá certo na sua vida. Oh padre, eu tenho uma filha, ela é tão boa, mas amei dela arrumar um namorado, já está lá com quase tantos anos, não vou citar a idade para não ofender ninguém. Ela não consegue. Ela sabe costurar, bordar, ela pinta e borda, é uma pessoa muito aplicada, padre. Parece a gente até fica com esperança, mas ele fica 2 meses,
larga. Aí ela fica frustrada, agora só fica na televisão, come demais. Tadinha, está até meio passada agora do diâmetro. Por que será, padre? Teve uma vizinha, padre, que me disse que aquilo era uma praga, que foi mal olhado, que aquilo é por causa de uma mocinha, que teve uma vez, padre, que tinha uma moça lá na escola, e ela namorava um rapaz, e o rapaz largou dela para ficar com a minha menina. Então a vizinha falou que essa é a causa. Então ela fez um trabalho para ela, pôs o nome dela na boca do sapo, costurou. Olha o demônio pega o trauma e vai esticando. É daí que vem as falsas doutrinas, que vai alimentando, porque aí cria-se um mecanismo maligno. Por que será? Por que será, padre, que a minha filha não arruma casamento? Meu filho não arruma emprego, padre, ele é bacana, ele é bom, ele tem nota boa. Quietinho que o senhor precisa de ver. Olha, vai ver que é por isso. Não sabe nem falar para o que ele sabe fazer, porque meio bobão lá no canto. Sempre com o lenço lá, limpando aqui assim. É por isso. Então não adianta ficar procurando as causas, não. Precisa dar esse passo. E o passo é esse: lançarei as redes por causa da tua palavra. Hoje, que bom se você pudesse dizer para Jesus: por causa da tua palavra, eu vou consertar essa rede. E ela está precisando. Maior prova disso aqui. Olha bem bolado aí, ó. A gente olha e fica, meu Deus, quanta gente traumatizada, ó. Quanta gente precisando de cura, hein? Ó, um timão aí. Que bom. E que bom que essa gente que precisa de cura, começar de nós, bom, eu já disse que preciso mesmo, está aqui. Aonde essa palavra está sendo semeada, aonde Deus está semeando essa palavra. Então, acolha a palavra semeada no seu coração, acolha, por causa da tua palavra, a força da palavra de Deus, para ir lá. Talvez o seu trauma seja relacionado a um vício. Você não consegue se libertar desse vício. Quantos estão lutando, por exemplo, não conseguem se libertar do cigarro? Sabe que é pecado, pecado grave, pecado mortal. Mortal nos dois sentidos, que leva à morte, que gera a morte. Mas não consegue. Oh, padre, eu já lutei. Eu já estou com 20, eu já estou com 30, já estou com 40 anos de idade. Eu não consigo, padre. Eu digo a você hoje, meu irmão, ou a palavra de Deus é real, e sendo a palavra de Deus real, Deus tem poder de atingir o mais profundo do seu ser, o mais íntimo do seu ser, ou nós vamos estar completamente perdidos dessa ação da graça de Deus em nossa vida. A palavra de Deus tem forças para entrar lá naquela área escondida, aonde começou, porque veja, você não fuma, porque quando tinha 8 anos, ou 10 anos, ou 15 anos, ou 20 anos, alguém lhe ofereceu um cigarro, não é por isso. Pode fazer o teste e oferecer um cigarro para cada pessoa. Primeiro, a grande maioria já não vai aceitar. Mas mesmo que você fosse obrigado a fumar, não, você é obrigado, você tem que fazer um exame médico aqui, aonde você vai ser obrigado a fumar um cigarro, para ver lá a reação do seu pulmão, sei lá, a velocidade que a fumaça passa nos seus olhos, sei lá o quê.
a grande maioria absoluta, iria fumar esse cigarro e ia ficar com aquele gosto na boca, querendo logo escovar o dente, e Deus o livre, porque tem nojo. Então por que você fuma? Porque alguém lhe deu cigarro? Não. Porque alguém lhe deu cigarro na hora em que você estava numa carência. A causa do seu vício está num trauma, que é uma carência, que é uma deficiência, que é um sentimento estragado. Se não for preenchido esse trauma, você pode brigar com você, e aí piora, porque o vício faz você, se você briga com o vício, além de não resolver o problema do vício, além de não curar o vício, você ainda vem com a autopunição, e quem sabe o trauma não esteja relacionado à autopunição, alimenta ainda mais. Então é preciso ir na causa. Mesma coisa o álcool, meu Deus do céu, eu sei disso bem, por experiência lá na Betânia. E no Brasil isso está lastrando, gente. O Ministério da Saúde tem pesquisas recentes. É assustador o número de crianças bebendo. Assustador. Com todas as leis que já se criaram para isso, mas infelizmente, adolescentes, tudo quanto é festinha, eles distraem, eles disfarçam, põe lá uma bebida mais delicada e mistura o álcool dentro. A mãe acha que está tomando refrigerante, que está tomando um suco. É suco sim, só que é suco de cachaça, suco de vodka. O Brasil está aumentando imensamente o número de adolescentes, crianças, 12 anos, 13 anos, 14 anos, alcoólatras. E quantas famílias destruídas. Para quantos de nós o trauma de origem está relacionado ao alcoolismo? Pai alcoólatra. Quantos de nós aqui devemos ter sido concebidos no álcool? Nós não sabemos. Graças a Deus, antigamente as mães não falavam. Graças a Deus, só aumentava ainda mais o trauma. Mas quanto homem que chega em casa bêbado e violenta a esposa. Violenta. Está a pesquisa mais recente aí, no mundo inteiro, sobre a violência feminina. Vocês sabiam que no mundo, a cada 15 segundos, uma mulher sofre violência, e a maior parte do marido? E a violência sexual, então, dentro de casa, que isso não aparece nas estatísticas. Padre, meu marido chega bêbado, eu já estou dormindo, ele força uma relação íntima, se eu não aceitar, ele bate em mim, já bateu em mim, já tive vezes, padre, que eu tive relação chorando, porque eu estava apanhando dele, sobe em mim, bate em mim, sufoca, dá tapa na minha cara, enquanto está relacionando-se intimamente. E quantos dessas relações geraram uma criança? Então vocês vejam, gente, como é que o demônio é terrível. Ele aproveita aquela hora linda, aquela hora santa, que eu descrevo no livro Sede Fecundos, como um momento de Deus. E naquela hora, o espermatozoide do pai leva o gene do alcoolismo para o óvulo da mãe. Ainda não é gente. A pessoa só se torna gente quando o espermatozoide e o óvulo se unem. Vocês imaginam aquele espermatozoide contaminado pelo álcool? Ele entra dentro do óvulo e fecunda o óvulo, porque os dons de Deus são irrevogáveis. Fecunda aquele óvulo. Aquele óvulo fecundado vai virar o ovo, vai virar um feto, vai virar uma criança, marcada já pelo terrível problema do alcoolismo. Então é um problema muito sério.
Outros tiveram sérios problemas do alcoolismo na gravidez, porque esse mesmo pai que chegava bêbado também quando a mãe estava grávida, exigia relações, batia na mãe grávida. Quantos casos absurdos do pai que chuta a barriga da criança, da mãe, para ver se mata a criança lá dentro, e diz claramente: eu não quero essa criança, é culpa sua, e joga na cara da mãe, é culpa sua, por que você não evitou? Nós já temos não sei quantos filhos. Mas meu Deus, foi ele que violentou a mãe. Como é que essa mulher vai poder evitar um filho assim? Como é que essa mulher vai fazer método Billings nessa hora? Método nenhum nessa hora. Por isso Jesus diz para não julgar ninguém. Nós não podemos julgar não, hein? Está louco? Eu sei lá o que a pessoa passou. Olha, gente, tem muito santo nesse mundo. Muito santo. E nessa área que eu estou falando, tem muita santa nesse mundo. Santa, que eu admiro. Talvez nunca vai ser canonizado, mas diante de Deus você é santa mesmo, de ter aguentado tudo que você aguentou até hoje. Mulher casada com alcoólatra, para mim todas elas são santas, porque aguentar aquele bafo de cachaça, não existe uma pessoa nesse mundo que bebe e fica bom. Todo bêbado é chato, todo bêbado é insuportável. Ninguém, por isso que os bêbados têm que ficar tudo entre eles. E quantas das senhoras ainda põe na cama, ajuda a dar banho, ainda está preocupado com a comida dele. Eu admiro, vocês são santas, isso é uma graça de Deus. Mas o problema do alcoolismo tem que ir lá na causa dele. Também não devemos julgar esse cara que fez tudo isso, porque tem uma causa que a gente não sabe qual é, e que ele também não sabe. Muitas e muitas vezes, a pessoa que sofre mais com o alcoolismo é o alcoólatra. Ele não queria. Ele quantas vezes deve ter pedido para Deus: oh meu Deus, cura eu. Quantas vezes renunciou ao alcoolismo, mas não consegue porque tem um trauma lá, está lá no íntimo do coração dele, uma força demoníaca. Por isso que é importante renunciar ao demônio, mas só renunciar ao demônio não adianta, é preciso ir na causa, é preciso ir lá aonde os traumas estão. É preciso repetir essa palavra de Pedro hoje: Senhor, trabalhei a noite inteira. Oh Senhor, eu estou lutando contra o alcoolismo, Senhor, já tem 10 anos, 15 anos, 20 anos. Eu estou lutando contra o cigarro, o tabagismo, já tem tantos anos. Eu estou lutando, Senhor, contra esses desequilíbrios de temperamento. Eu estou trabalhando contra isso há muito tempo. Não deu nada. Trabalhamos a noite inteira e nada pescamos. Não deu nada, Senhor. Parece que é derrota em cima de derrota. Mas, e essa eu queria que fosse a tônica da oração que encerra essa manhã desse acampamento. Mas, por causa da sua palavra, lançarei as redes. Vá fazendo o exercício. Põe a mão no seu coração, feche os seus olhos, acolha a palavra. Mas por causa da tua palavra, por causa da tua palavra, Senhor, eu estou agora consertando a rede do meu coração. Por causa da tua palavra, Senhor, eu estou agora retomando a minha vida na sua presença. Pai santo, Pai querido, Pai amado, eu não sei a causa dos meus traumas. Eu sei que eu os tenho por essas enfermidades que eu estou vivendo, física, psíquica, por esses vícios que eu não consigo dominar, por esses pecados
que ainda não consegui vencer. Eu sei que tem esses traumas, sei e tenho experimentado os estragos que os traumas fizeram e fazem em minha vida, tanto no meu físico, como no meu psíquico, afetivo ou espiritual. As dificuldades que eu tenho de me relacionar com as pessoas, Senhor. Meu temperamento é terrível, Senhor. Eu sei que é muito difícil conviver comigo, Senhor. Eu tenho uma irritação, uma raiva, um mau humor, Senhor. Eu sei que é difícil conviver comigo, Senhor. Eu sei que é difícil conviver comigo, Senhor, pela minha indelicadeza, por ser uma pessoa mal educada, áspera. Senhor, eu sei que é difícil conviver comigo, porque eu tenho palavras muito pesadas que machucam as pessoas, Senhor. Mas eu não sei qual é a causa de tudo isso. Até hoje, Senhor, eu lutei contra os problemas. Eu tenho lutado contra os meus vícios, Senhor. Já renunciei, já joguei o maço de cigarro fora, indepei. Pouco tempo depois, lá estava eu comprando de novo. Comecei com dois, escondido, e hoje estou completamente dominado pelo vício, pelo alcoolismo. Eu não sei a causa, Senhor. Muitas e muitas vezes, Senhor, eu já caí no desânimo. Não adianta nada lutar, não adianta nada. Eu fui acreditando nisso, Senhor, que não adiantava nada. E parece que o mal foi ganhando força dentro de mim, dentro do meu coração, dentro da minha história. Mas hoje, por causa da tua palavra, lançarei as redes. Por causa da tua palavra, Senhor, eu estou abrindo o meu coração. Eu estou tocando no meu coração agora, no meu inconsciente, e suplicando: Espírito Santo de Deus, toque nessa tarde, no início dessa tarde, no meu coração. Nesse final de semana aqui, na Canção Nova, Pai, toca no mais íntimo do meu ser. Eu confio, Senhor, na força da tua palavra. Toca com o teu amor infinito, Senhor. Eu quero, Senhor. Eu estou abrindo o meu coração, conscientemente, Senhor. Eu estou abrindo e suplicando, por causa da tua palavra. Penetra essa palavra no meu ouvido, Senhor. Do meu ouvido, Senhor, desça para o meu subconsciente. Eu quero essa palavra hoje agindo, Senhor, no meu inconsciente. Eu abro espaço, Senhor. Eu abro espaço, Senhor, para que a tua palavra fecunde o meu coração.